Olá, amigo enxadrista. Aqui é o mestre nacional Gerson Pérez, falando diretamente do Clube de Xadrez Online. Estamos fazendo o volume 1 do livro Estratégia Moderna do Xadrez do Pacman, considerado por muitos jogadores, treinadores, especialistas em xadrez como o melhor livro de estratégia de todos os tempos. Obviamente que é uma obra mais antiga, de décadas atrás, e hoje a gente poderia buscar outros exemplos. Mas todo o roteiro que ele passa de treinamento para estratégia é excepcional, porque ele separa, ele isola as peças. Por exemplo, ele fala de como você deve lidar com os peões, isso é um capítulo, e aí ele tem vários temas dentro desse capítulo. Por exemplo, como você vai lidar com o peão isolado, jogando contra ele, estando com o peão isolado. Como que você vai lidar com o peão passado, estando com o peão passado e lutando contra. Um outro capítulo interessante é como trabalhar com as torres. Então ele fala especialmente da questão da torre ativa contra a torre passiva, a importância de deixar a torre com bastante mobilidade no tabuleiro. Fala sobre os seis, as damas, ou seja, os seis, por exemplo, eles têm muita atividade no final, mas no meio jogo e na abertura eles ficam ali mais parados. E tem uma exceção para os seis que é exatamente no meio jogo. Ele tem um capítulo só sobre a atividade do rei no meio jogo. E as damas também, né? Quando é que a gente pode ativar a dama, como que a dama joga com as peças pesadas, por exemplo, tem um capítulo bastante interessante. Troca de peças, centro, ou seja, é um livro extraordinário. E é este livro que nós estamos seguindo aqui no volume 1, treino 4, deste que é um dos principais cursos que nós já fizemos aqui no Clube Xadrez Online, dada a importância do tema estratégia. Não tem jogador que não tenha que lidar com esse tema, seja na abertura, no meio jogo, no final. Qualquer nível que você estiver, iniciante, intermediário, avançado, você tem que lidar com a problemática da estratégia, do jogo posicional, porque ele é muito importante para dar um norte, para dar um caminho na posição, porque você faz uma leitura da posição e a característica dessa posição te conta para onde é o caminho, a direção que você vai dar para suas peças. Então realmente é um tema bastante importante, seja através do livro do Pacman. Se você não gostar do livro do Pacman, por ser um livro um pouco mais antigo, mas como eu falei, o roteiro que ele trabalha, o sumário dele, os temas que ele trabalha são muito importantes, e você pode pegar uma outra obra, digamos assim, que trabalha aqueles temas, mas de forma mais atualizada, com partidas mais modernas. Mas eu sempre falo com os meus alunos, obra clássica, obra tradicional, não importa muito a questão da partida ser nova ou velha, a questão é conceitual, é no campo das ideias. E as ideias, elas são imortais. Enquanto você tiver as mesmas regras, o cavalinho andando em L, o bispo andando em diagonal, aquilo ali será válido. Bom, então, seguindo aqui o nosso curso, baseado, inspirado no livro do Pacman, vamos colocar uma nova posição para estudo. Agora vai ser a dama conjugada com a ação das peças pesadas. Veja só esta posição que o Pacman abre este capítulo. Então aqui nós estamos vendo que é uma defesa índia da dama. Inclusive foi tema de curso recente que eu fiz aqui no Clube Xadrez Online, falando sobre a Índia da dama, sobre a Niso-Índia, Bogo-Índia, tudo sob o ponto de vista das pretas. Então, nós sabemos que quando joga o cavalo F3, uma das principais respostas é exatamente o B6. Dá para jogar D5, dá para jogar outras coisas aí, né? Mas o B6, ainda está faltando jogar o C4 aqui para dar a posição normal. Isso, agora ok. E esse encontro, essa conjugação aí dos bispos, esse enfrentamento dos bispos, gera então uma ação pela diagonal. Então essa diagonal era dominada 50% para cada jogador. Então como o branco tinha um bispo em G2, as pretas um bispo em B7, essa diagonal A8, H1 estava toda protegida aí pelos bispos. Ok. Com a troca dos bispos nós não tivemos então domínio
desta diagonal. Essa diagonal está solta, está livre, ninguém domina. Aí que vem o detalhe. Por que dama C8? Ou poderia ser até dama C7? Ganhar um tempo nesse peão, para quê? Para depois a gente jogar, por exemplo, dama B7. E com isso a dama ficaria fortona aqui ao longo da diagonal A8, H1. Então, toda essa manobra que foi feita aí com a dama C8, dama B7, é para fiscalizar, é para poder trabalhar esta diagonal. Então, nós vamos ver com esta ideia a próxima partida que o Pacman traz, que é uma partida famosíssima. Capablanca, na época, isso em 1924, Capablanca foi campeão do mundo em 1921, 1927. Ele era o atual campeão do mundo. E o Capablanca era uma máquina de jogar, gente. Ele não perdia de jeito nenhum. Perdia, é claro, mas imagina alguém em toda a sua carreira perder ali por volta de 30 e poucas partidas, tirando as partidas que ele jogou em exibição simultânea, digamos em torneios. Então, raramente ele perdia. E já fazia anos que o Capablanca não perdia, de repente ele foi jogar com o Hatch, que era um jogador aí jovem, já com conceitos diferentes da escola moderna ali do Steins. Ele já vinha com a ideia da escola hipermoderna, de você jogar cavalo F3, C4, né? Tanto é que a gente tem a abertura Hatch, que é o controle do centro à distância, seja com os fianquetos, controle do centro com as peças, por exemplo, o cavalo F3, o controle do centro de forma lateral, por exemplo, um C4, que controla D5. E de repente o Hatch ganha do Capablanca, né, campeão do mundo, e há muito tempo ali sem perder partida. Veja que partida excepcional, e aquela introdução que eu fiz com o diagrama anterior é para mostrar a ação da dama na diagonal. Nessa partida, de repente, a dama do Hatch fica na casa B2, o equivalente a que nós vimos na partida anterior, só que do ponto de vista de brancas. Na partida anterior, a dama ficou em B7. E o Hatch vai colocar essa dama em B2 e de repente vai ficar super bem na diagonal, e essa dama vai ser decisiva para ganhar a partida. O tema é dama e as peças pesadas. Então vamos lá. Cavalo F3, né? Não é abertura Hatch. Cavalo F3 pode dar um monte de coisa. A abertura Hatch é quando a gente conjuga o cavalo F3 com C4, de preferência com as pretas jogando D5. Então agora, olha, B4 já é uma forma diferente, né? B4 está aparecendo Sokolsky aí, né? Aquele lance, no primeiro lance que a gente faz B4, exatamente para poder jogar bispo B2, brigar pela diagonal. Então a gente está acostumado a ver B3. Simplesmente faz B3, joga o bispo aqui, domina a diagonal, beleza. Mas olha só, além de possibilitar a colocação do bispo em B2, o Hatch já deixa a dama aí para B3, por exemplo. Dama B3 teria o apoio, o suporte ali do peãozinho de B4, né, que fica protegendo ali, fazendo uma proteção para a dama. Você já tem expansão na ala da dama através de B4, então é um lance realmente interessante. Aí começou o fianqueto, vamos terminar, a Capablanca aqui, segue firme com o seu desenvolvimento. Olha só, semelhante ao diagrama anterior, nós temos o controle da diagonal, no caso agora A1, H8, através da ação dos bispos. Então nós temos o bispo de B2 e o bispo de G7 controlando essa diagonal. Rocou. Como se não bastasse o fianqueto na ala da dama, lá vai o Hatch fazendo o fianqueto na ala do rei. E olha, dentro das casas do centro mesmo, nós não temos nada, nenhum peão. Aí, para um fianqueto, o legal é você trabalhar com o outro fianqueto, um contra-fianqueto ali para poder brigar pela diagonal. Então nós temos fianquetos ali dos dois lados, e na ala da dama e na ala do rei. Rocou também. Então até agora ninguém colocou nenhum peão nas casas do centro, que era todo um jeito de jogar da escola anterior, da escola moderna. Colocação física dos peões no centro. E agora fez E5.
Então essa configuração é de uma índia do rei, fazendo fianqueta ali na ala da dama, as brancas continuam jogando aí a estrutura hatch, né, que é cavalo F3 com C4, fianqueta na ala da dama também. Aí dama C2, torre 8. Torre 8 prepara em algum momento uma ruptura aqui em E4. O branco tem as defesas que não deixa fazer essa ruptura por hora. Então o que está acontecendo? Nós estamos vendo as pretas tentando mexer no centro, pode fazer algumas rupturas através de D5, E4, e agora já busca uma ação também na ala da dama. Então, no xadrez, eu já falei isso aqui em vários vídeos, eu trabalho muito isso com os alunos. A ideia é de você mexer nos 3 setores do tabuleiro, ou seja, nas colunas do centro, D e E, na ala da dama, A, B e C, e na ala do rei, F, G, H. É claro, gente, que eu sei que a ala da dama mesmo seria onde estão as 2 damas. Mas é um conceito, digamos assim, mais estendido, dividindo mais o tabuleiro. Exatamente para vocês aqui. Isso aqui é a divisão de tabuleiro normal, né? Ala da dama, onde estão as 2 damas quando começa a partida, e ala do rei, aonde ficam os D6 quando começa a partida. Então essas ações que geralmente a gente faz, aqui, ó, digamos nesse espaço, com uma divisão um pouco diferente daquilo que vocês estão habituados, é uma ação onde a gente defenderia a ala da dama, no caso das pretas. E o branco, se atuasse ali, atacaria a ala da dama. Mas você pode atuar, por exemplo, aqui, nas colunas do centro. Então você atacaria D e E. E no caso das pretas, manobrariam, trabalharia defensivamente ali D e E. E a mesma coisa na ala do rei, né? Dentro dessa divisão aqui, não teórica, né? Vocês não vão encontrar isso em livro porque não é a divisão usual. É uma forma mais prática de entender as ações pelo tabuleiro. Então, o que o capa branca está fazendo? Está mexendo mais no centro e na ala da dama. Ele não está mexendo na ala do rei até o momento. Só usou a ala do rei para colocar seu rei ali, desenvolveu e pronto. Já o hatch está de olho mais na ala da dama. As ações que ele trabalhou, ele foi mais na ala da dama. A ala do rei também, como capa branca, só para poder proteger esse rei. E até agora, nada de mexer no centro, nada de tentar alguma ruptura, alguma expansão no centro. Aí A3, ou seja, simplesmente fez a defesa, as pretas fazem um ataque em B4, o branco joga o A3, H6. Isso aí é muito comum, esse H6, para evitar manobras do branco, como cavalo aqui e aqui, por exemplo. Né? E em algumas posições que a gente quer fazer... que a gente quer fazer o avanço. Pronto. Que a gente quer fazer o avanço aqui através de F5, para você não ter problemas com o cavalo também G5, né? E aí você poderia jogar o F5 tranquilamente. O cavalo G5 pode conjugar com alguma ação aqui de uma outra peça para atacar E6, porque fica sem defesa o E6 quando você coloca o peão F5. O peão de E6 que defende, de F7 que defende E6 já não defenderia mais. Então, aparentemente é uma jogada um pouco diferente aqui dentro do contexto que a gente está trabalhando, mas na realidade tem a sua razão de ser, tem seu objetivo. Objetivo mais profilático, mais defensivo. E por que passa esse cavalo para cá, né? Esse cavalo pode trabalhar ali com a ideia de fazer cavalo E3, por exemplo. B5, manobra o cavalo também. E agora fez D4. Então o cavalo que foi para F1, ele não fez manobra para entrar em E3 e depois pular para D5. Ele simplesmente deu possibilidade de jogar E3 e D4, porque a torre agora, conjugado com o peão, apoia o D4. Aí fez as tomadas, descravou. E agora nós vamos ter alguns problemas. Nós vamos ter problema aqui em C4, nós vamos ter problema em C5. C4, que é o peão atrasado no plano semiaberto. As pretas vão pressionar bastante ali. E C5, elas podem colocar uma peça. Tanto é que tomou.
Tomou lá. Aqui. Na jogada 22, observem para vocês verem. Está na jogada 22. A partida termina no lance 34. São 12 lances aí, né, que ainda para terminar a partida. Para o hatch ganhar a partida. E essa dama fica super forte nessa diagonal. Aí tirou o rei, torre toma. Então aquele peão que foi sacrificado, que foi entregue em C4, nós tivemos a compensação, então a contrapartida foi tomar o peão de D6. Então caiu o C4, que é o D6, tudo bem. Mas observa a ação da dama através desta diagonal. Isso é fundamental nessa partida. Aqui talvez fosse a última possibilidade aqui das pretas para ter um jogo mais tranquilo, que a partir de agora o branco assume a iniciativa. Dama C7 é o que as análises recomendam para esta posição. Então, quando a gente pega o PAC, quando a gente pega outros autores, até quando a gente coloca o programa para fazer uma análise, uma engine nessa posição, dama C7 seria algo melhor aí, para deixar até a casa C5 para a torre. Talvez o Capablanca tenha subestimado a força, a ação das peças pesadas, né? A dama conjugada com a torre, que é o tema até desse capítulo que ele trabalha, porque ele faz até, quando ele joga a dama C5, ele faz até uma passagem da dama para lá do rei, como assim, aparentemente isso não vai dar nada, eu tenho até um contrajogo na área do rei, mas depois a dama tem que voltar, acaba não sendo bem sucedida a manobra que as pretas fazem. Veja só, então dama C7 é a jogada considerada melhor nessa posição. Porque, ó, torre de A, D1, ameaçou torre, toma D7. Aí defende de torre, pronto. A torre está lá no cantinho, né? Está em uma função extremamente passiva, mas está segurando o D7. O cavalo E3, finalmente aquele cavalinho passa para E3 depois de ter feito o rompimento de centro. Olha só, a dama que vai para H5, que não vai adiantar de nada essa dama ali, ó. Cavalo D4, tomou de rei, e a dama volta para lá, ó, dama E5, cavalo C4, ó, a dama C5. A dama que foi para C5 de início, no lance 24, no lance 28 ela voltou para lá. E olha como as peças brancas já estão mais desenvolvidas, estão melhoradas na posição. Aí o cavalo C6, atacou C7, atacou A7, torre C7 agora, volta o cavalo para E3, está ameaçando torre D5, né? O branco agora, que o problema dessa posição é que a dama ficou sem perspectiva de casas boas aí, está ameaçando lá. Aí jogou o cavalo, fez torre, D5, aí cavalo C4, e aqui ficou perdido, né? Porque o cavalo está solto aí no tabuleiro. Cavalo D5, ameaça aqui e ameaça aqui. Então, tem até um desfecho rápido, é uma partida relativamente pequena, uma partida assim que aparentemente o Capablanca não mostrou muita resistência. Aquela jogada dama C5 não se mostrou uma jogada muito boa, dama C7 parecia que era o caminho ali. Mas se a gente vai fazer um apanhado assim do que contou o branco para simplesmente ganhar essa partida, foi a ação da dama através dessa diagonal, isso aqui foi decisivo, e a força das torres ao longo da coluna D. E os cavalos também, né? Um cavalo foi para D4, um cavalo foi para C4, mas basicamente a ação da dama conjugado com as peças pesadas. Então, este é o tema do capítulo que nós estamos estudando. Dama e sua relação com as peças pesadas. O que essa conjugação de forças dá de resultado na posição? Bom, nessa partida nós já vimos. Dá para derrubar o campeão do mundo, como mostrou muito bem aqui o hatch. Vamos então para o próximo diagrama, para o próximo estudo, dentro aqui do nosso volume 1 ainda, treino 4. Do livro Estratégia Moderna de Xadrez do Pachmann.